Boa noite de terça-feira, pessoal. Tudo bem? Olha, é um prazer estar mais uma vez aqui no canal do 28º Seu, tá? Então é uma enorme satisfação estar aqui para mais uma conversa, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? E hoje, né, o assunto é benefícios pagos com a ingratidão. O assunto lá do item 19 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, versículos 1 a 4, Jesus, ele disse que quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, nos recompensará. Bom, e assim, né, Jesus prega também esse ensinamento, que é um ensinamento, né, a caridade. É isso, gente, também, isso aí envolve também o quê? Dar sem esperar retribuição, sem esperar nada em troca. Muitos se decepcionam quando fazem o bem, quando ajudam, quando auxiliam e não são retribuídos. Então, gente, nessa relação entre benfeitor e beneficiado, infelizmente, é muito comum a decepção do benfeitor e a ingratidão consequente, né, do beneficiado de várias formas, inclusive na forma até de traição. E sobre isso, o escritor francês Charles Pinot Duclos escreveu que a ingratidão consiste em esquecer, em desconhecer ou reconhecer mal os benefícios. E se origina da insensibilidade, do orgulho ou do interesse. Reparem que nessa fase de Duclos, tem apontado aí as origens para a ingratidão e destaca o orgulho, né? Então, o benfeitor precisa praticar tanto a caridade material quanto a caridade moral. O espírito, irmã Rosalie, no mesmo capítulo 13 que estamos estudando hoje, no item 9, define a caridade moral como a capacidade das pessoas suportarem umas às outras. O benfeitor realiza todos os tipos de caridade. Na verdade, após o final da conversa de hoje, vamos buscar aqui trabalhar para enxergarmos um pouco mais, né? Porque todos somos, em algumas situações, benfeitores e em outras, beneficiados, né, gente? Então, nos revezamos inúmeras vezes nesses papéis. Então, agora, vamos aí, né, à leitura, né, da página de início, para nos ajudar aí a concentrar, né, a limpar as mentes, aí, preparando para a prece. Então, o título é De Ânimo Forte, é a lição 31 do livro Vinha de Luz, que inclusive aqui, ó, coloquei aqui a imagem para vocês. Que editou o texto foi Espírito Emmanuel, né? O médium é Francisco Cândido Xavier, e o livro é da editora, né? É da FEP. Bom, então vamos lá. Por que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação? Está em Paulo, né? Lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Bom, não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos. Desafia o espírito de serviço dos companheiros.
de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores. A dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir. Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade. Ali, receios da crítica. Acolá, pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhamos, dons de que nos afastamos respeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Bom, e assim, né, dessa forma, nós vamos aqui fazer a nossa prece para entrarmos mais a fundo na conversa de hoje. Então, após a leitura do texto inicial, vamos cerrar os nossos olhos, limpar as nossas mentes, sempre agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui estudando dessa forma online também, que tanto nos auxilia nesse momento ainda que vivemos de pandemia. E assim, nós pedimos aos nossos guias e mentores que nos amparem, né? para que me amparem principalmente, para que eu consiga poder, né, transmitir na conversa aquilo que seja necessário para o nosso melhor entendimento na conversa de hoje. E que também nossos guias e mentores nos brindem, por essa participação aqui nessa conversa, com bênçãos de luzes em nossos lares e protegendo também esse nosso momento de conversa. E assim sendo, Pai querido, nessa frequência iluminada, nessa frequência especial, damos aqui por iniciada a nossa conversa de hoje, na paz de Jesus e sempre no amor enorme, infinito, justo e bom de Deus. Graças a Deus, pessoal. Então agora, né, nós vamos iniciar a nossa conversa com o nosso estudo de hoje, benefícios pagos com a ingratidão, tá? E o que temos para falar agora logo no início, vamos conversar um pouco aí, né, sobre a traição, sobre a ingratidão. Quem lembra do exemplo de Brutus, que traiu César, né? E a famosa frase, até tu, Brutus. Bom, então, entendemos o quê, gente? Que o sentimento de tirar vantagens de situações, né, o sentimento de cobiça, de subordinar o interesse alheio ao próprio interesse, é prática comum entre nós. Por incrível que pareça, infelizmente é visto como virtude por muitas pessoas. Os espíritos dizem na questão 895 de O Livro dos Espíritos que o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara no planeta Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. Então, a voz da consciência é sempre a manifestação da verdade do bem, né, em nós. A voz da consciência é assim, dessa forma. E mesmo assim, é preciso ficar atento, bem atento, por quê?
a inspiração ela pode ser usada tanto pelos espíritos, né, bons, né, quanto pelos espíritos que nos querem mal, que querem provocar situações desagradáveis. Bom, o motivo do insucesso de muitos encontra-se justamente na prática do interesse pessoal e da inspiração de espíritos ignorantes. Nas questões 785 e 895 de O Livro dos Espíritos, os espíritos nos ensinam, gente, que as grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo, que são caracterizadas pela supremacia do interesse pessoal. Joana de Ângeles, nesse sentido, né, lá no livro Iluminação Interior, ela aponta que uma das imperfeições do caráter humano que merece atenção especial é a ingratidão. Os ingratos, eles conduzem o coração com muito egoísmo. Ignoram a alegria de receber e de retribuir. Ingratos são orgulhosos. Nunca pensam em reconhecer e retribuir de alguma forma. Há ingratos que são tão orgulhosos que acreditam que merecem ser ajudados o tempo todo. São as perfeitas vítimas, maiores vítimas que todas as pessoas, né? O tempo todo, então, acha que merece ser ajudado porque estão em momentos de necessidade, mais do que os outros, seja por doença, seja por pobreza material, dentre outros motivos. A história e a literatura estão cheias, gente, de exemplos de grandes amizades e respectivas ingratidões e traições. Então nós temos Sherlock Holmes e Watson, Dom Quixote e Sancho Panza, na literatura. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e Joaquim Silvério dos Reis, aí já na história mesmo, né, do Brasil, Tiradentes. Mas nem sempre, então, a lealdade, como vemos, prevaleceu. E ocorrem, então, vários casos de traições. O poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare sempre explorou a traição em suas peças. Temos, por exemplo, Rei Lear, Hamlet, Macbeth. Mas foi assim a falsa amizade do Lago na peça Otelo, o Mouro de Veneza, que se tornou uma das mais famosas de todas, né? E uma famosa traição ocorreu também em 15 de março de 44, no ano 44 antes de Cristo, quando o chefe militar e ditador romano Caio Júlio César, foi assassinado por 60 membros do Senado, segundo os quais, né, ele governava de forma autocrática e autoritária. Poucos dias antes de iniciar a nova campanha militar, César sucumbiu ao ataque dos conspiradores. Caio Júlio César foi morto por haver desprezado a opinião dos seus adversários. Supõe-se que seus assassinos não tivessem apenas motivos políticos, como também teriam agido por inveja e orgulho ferido. Conta-nos a história que o imperador romano Júlio César foi vitimado por uma conspiração dos senadores que pretendiam tirar-lhe do cargo, ao reconhecer entre seus algozes seu próprio filho adotivo, ou considerado Marcus Brutus. Então Júlio César teria proferido a famosa frase diante dessa traição, né? Até tu, Brutus, filho meu. Antes, né, do assassinato praticado por Marcus Június Brutus, né, Marcus Június Brutus, ele lutou contra César ao apoiar Pompeu Magno nas guerras civis romanas. Mas ele foi perdoado e nomeado pretor como favorecido, né? Como grande, né, favorecido. Após o assassinato de César,
diante do alvoroço popular contra os assassinos, né, dele, Brutus fugiu para Creta. Logo depois, o segundo triunvirato, que era uma aliança política entre Marco Antônio, Otávio e Lépido, declarou guerra aos assassinos de César. Porém, em 23 de outubro do ano de 42 a.C., o exército de Brutus foi esmagado pelas legiões de membros desse triunvirato, né, que é Otávio e Marco Antônio, em Filipos. Perseguido e encurralado, Marcos Júnior Brutus suicidou-se com uma espada. Olha como terminou, né? Essa, então, gente, é uma síntese da história de um dos ingratos mais famosos da história. Esse relato, ele entrou para a posteridade, né, e fixou-se no imaginário popular, primeiramente por simbolizar a traição. Quando costumamos dizer, né, que fomos apunhalados pelas costas, e também por traduzir, né, a desilusão causada pela ingratidão, conforme a dolorida expressão do imperador César dirigida a seu filho Brutus, a seu protegido. Bom, então, após essa questão da traição e tudo, vamos lá conversar, né, um pouco mais sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, o ensinamento de Jesus desse capítulo. Então, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, é um ensinamento do Mestre Jesus, de suma importância para os que possuem a consciência de que o bem, gente, é o único meio para o aprimoramento do homem. Tá? Tanto que Kardec o elegeu como lema, né, do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Ou seja, com a prática da caridade, o homem adquire aptidões e virtudes e se salva do estágio em que se encontra, né, nesse momento e adentra, né, num outro ser, né, numa outra fase mais adiantado. Então, a caridade nos afasta dos vícios e auxilia no cultivo das virtudes. O espírito do Dr. Hamed, no livro As Dores da Alma, né, nos diz que a vaidade ela é filha legítima, né, do egoísmo. Pois o vaidoso é um cego que somente sabe o quê? Ver a si próprio. O orgulho, gente, ele está incluído entre os tradicionais pecados capitais. Então, como a vaidade é uma ideia justaposta ao orgulho, ela também se destaca como um dos mais antigos defeitos a serem combatidos por cada um de nós. Por outro lado, a caridade é o amor em movimento. Não se compra nem se transfere de uns para os outros. Tá? Construindo-a, então, no íntimo do nosso ser. Então, caridade é doação efetiva, desinteressada e espontânea. Pensar nos outros, nas suas dificuldades e ajudar é exercer o amor em favor do próximo. Então, continuando aqui no tema, né, de hoje, nós temos assim, vamos pensar agora nas pessoas que fazem bem, reclamam da falta de reconhecimento, aquele que beneficia, né, o beneficiário. Então, vamos falar agora. Então, temos essa grande dificuldade na qualidade de beneficiário, está ajudando alguém, né? Uma grande dificuldade naquela questão de nada esperar pelo bem praticado. Porque temos uma necessidade enorme de sermos amados, estimados, queridos, idolatrados. E esta necessidade ocupa uma posição de destaque entre as necessidades humanas. Praticamente, né, está no topo, ou seja, a mais importante das necessidades. Então, é nesse ponto que o espírita deve tomar cuidado especial. Todo cristão, né? Nada, gente, nada devemos esperar
pelo bem que praticamos. Aí está a enorme dificuldade. Emmanuel nos alerta, tá? O Espírito de Emmanuel, que nós, né, nos desiludimos porque esperamos muito de nosso próximo. Temos o estranho hábito, nas palavras de Emmanuel, né, de esperar sempre em troca pelo bem que fizemos, ou simplesmente pela amizade que dedicamos. Mas se esperamos, né, algo em troca, que bem, na verdade, que nós fizemos? Que bem que praticamos? Que amizade sincera que dedicamos ou estamos dedicando, gente? Não é? Então, muitas pessoas que fazem o bem reclamam dessa falta de gratidão. E é por essa razão. Elas dizem que a ingratidão alheia decepciona tanto que tem gente que diz que não compensa ajudar e fazer o bem. Ah, não vou mais ajudar ninguém. É isso que muita gente pensa. Não vale a pena. Olha o que eu recebo em troca. E lá no item 19 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito, que se identifica como guia protetor, ele diz o quê? Que pessoas que pensam assim nutrem mais egoísmo do que a vontade de praticar a caridade dentro de si. O orgulho é o anfitrião da festa da vida material. O egoísmo, gente, ele espalha seu veneno nas bebidas servidas nessa festa. E a ingratidão nos faz dançar à medida, né, na música da desilusão. Perdão, né? Então, essa ingratidão nos faz dançar na música da desilusão. Isso, né, dito pelo Espírito Guia Protetor. Então, buscar o reconhecimento pela prática das boas ações e boas obras é um enorme sinal de orgulho. Portanto, quem fizer o bem para ser ovacionado, enaltecido, em vida, principalmente, será punido pelo seu próprio orgulho, vai se desiludir. Lacordaire, né, o espírito Lacordaire, lá no item 11, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aponta o orgulho como um velho adversário da humanidade. Em seguida, lá no item 12, é a vez de Adolfo, bispo de Argel. Ele apresenta, né, o orgulho como fonte de todos os nossos males. Em vez de falsa modéstia, devemos praticar a modéstia real, evitando tanto a propaganda quanto que o respectivo reconhecimento da prática do bem. O bem, gente, deve ser praticado de forma desinteressada. É quase de forma repetitiva, né? Estou falando aqui proposital, de forma proposital. Então, aquele que procura na terra a recompensa pelo bem praticado não receberá, nem na vida atual e menos ainda na vida futura, em regra. Tá? Então, vamos ver agora um pouco, né, mais dessa relação do benfeitor com o interesse pessoal. Os sinais, então, mais característicos da imperfeição são o quê? Defeitos, vícios e o interesse pessoal. Por outro lado, fazer o bem de forma desinteressada é uma virtude, né? Assim, o desinteresse é uma virtude, gente. O importante é o quê? É fazer o bem sem segundas intenções, tá bom? Pelo simples prazer de fazer o bem, de agradar a Deus e ao próximo. Tem gente que, não, vou fazer o bem porque o espírita, né, vou ganhar bônus hora lá na cidade espiritual, lá em nosso lar e tal, vou começar a construir daqui, juntar daqui, né, e por aí vai. Vou fazer o bem porque Deus está vendo. Bom, na busca pelo aperfeiçoamento perseguido, o fazer o bem sem segundas intenções, né? Nesse fazer o bem sem segundas intenções, nós vamos descobrindo e combatendo
as nossas más inclinações no exercício diário. Então, Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, na lição 129, recorrendo aqui à minha cola, no texto com o título Guarda a Paciência, nos revela que essa luta, tanto na condição de beneficiado quanto na condição de benfeitor, se desenrola nos lugares mais rotineiros de nossas obrigações, sobretudo o nosso lar. A nossa casa que se converte em forja de angústias. Na instituição espírita, gente, a que servimos, por vezes, quando buscamos desenvolver tarefas, né, recebemos críticas, né, intromissões, calúnias. Às vezes somos combatidos. Mas aquele que faz isso não procura fazer nada, né? Em vez de somar com a gente, critica a gente. Vários devem ser os motivos. No seu familiar, na condição de beneficiado, agimos com menosprezo e ingratidão a pai e mãe, avós, tios, enfim, parentes a quem devemos respeito, carinho e gratidão pelo tanto que fizeram a gente. Não porque eles estão cobrando, não. Também sofremos no local de trabalho, né? Ou na roda de amigos, né? Assim como na casa espírita, em outros lugares, perseguições gratuitas. Né? Às vezes, nós não somos infalíveis, somos espíritos imperfeitos, cometemos deslizes, erros, né? E na primeira oportunidade aponta o dedo, errou, e, não sei, e por aí vai, e aquela crítica, né? Ferrenha, feroz. Mas o outro fazer, ou aprender a fazer, ou buscar, ajudar a construir, não, né? Pois é. Também, quando nos deparamos com enfermidades, né, do corpo físico, ou mentais, né? Então, o vício do egoísmo, cultivado pelo hábito do interesse pessoal, é a maior demonstração, gente, de nossa animalidade, de nosso atraso moral e de nossa imperfeição. O egoísmo é o pai da ingratidão. A supervalorização social, econômica e estética ainda influencia muito as escolhas da maior parte das pessoas. Em maior ou menor grau, todos nós somos influenciados, né, por essa supervalorização social, econômica, estética, por aí. Há muitos que ainda cultivam o hábito de selecionar seus parceiros, namorados, maridos, esposas, amigos, baseados na beleza exterior, no dinheiro, na fama, no status, no bom emprego, na possibilidade de melhores oportunidades e por aí vai. Mas a era da matéria, gente, ou seja, a era do interesse pessoal, ela encontra-se com os seus dias contados no planeta Terra. Estamos aí no momento final de transição planetária, no qual a Terra passará, né, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Estamos vivendo aí todos esses problemas, inclusive o momento atual de pandemia planetária. Então, o altruísmo é o inverso do interesse pessoal. Por quê? É o ato desinteressado de auxiliar alguém representa o engrandecimento do espírito. Então, é o altruísmo, o desinteresse que precisamos praticar, né? E hábitos egoístas, né, como a avareza, é filho, hábitos como esse, da pobreza do mundo interior que cada um de nós ainda carrega. E acarreta dificuldades da capacidade de amar, né? Então, continuando aí, vamos agora para um outro assunto, que é a questão do beneficiado, né? E essa relação, falamos do benfeitor, agora do beneficiado, e essa relação de gratidão e de ingratidão. Mesmo então no exercício da verdadeira prática do bem, realizada, né, pelo benfeitor de forma desinteressada, ou seja, de forma altruísta, podem ocorrer, assim, basicamente duas situações. O bem ser aceito, ou seja, o benefício com aceitação. Ou o inverso,
o bem ser rejeitado, o bem não ser aceitado. E Emmanuel, sobre isso, lá no livro Fonte Viva, no texto Persiste e Persegue, lição 99, nos alerta que assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta, gente, é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica. A ingratidão dói, a maldade fere. Somos ingratos quando esquecemos as coisas boas que nos fazem. Somos, sim, ingratos quando só pedimos e reclamamos com Deus e esquecemos de agradecer. A gente só faz prece, eleva o pensamento quando se dá mal. Quando está tudo bem, né? Não agradece pelo alimento, pelo teto, né? Pelo emprego, pela saúde, por aí vai, né? Bom, somos ingratos por não agradecer, então, a Deus. Né? Por isso aí, pelo teto que temos, pelo alimento que nos nutre, pelo sol que nos ilumina, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de uma nova existência, de uma nova vida, de uma nova encarnação, para melhorarmos, que Deus nos fornece. Somos ingratos, gente, quando só pedimos a Deus, então, não é? Repetindo, e reclamamos quando enfrentamos dificuldades. Somos ingratos quando discutimos com nossos pais, com nossos benfeitores. Somos ingratos quando passamos por cima de nossos colegas de trabalho, irmãos, né, de casa espírita, na ânsia de disputar e de defendermos nossos pontos de vista, como sendo a verdade. Né? Quanto orgulho, quanta vaidade em achar que aquilo que achamos que é certo, que é o correto, é a verdadeira verdade. Bom, somos ingratos quando viramos as costas para os problemas do outro e achamos que só nós sofremos, só nós merecemos ajuda, só nós somos os pobres coitados. E temos uma vida corrida, agitada, atribulada. Bom, somos ingratos ao exigirmos que nosso próximo seja perfeito, enquanto nós podemos errar e sermos moralmente imperfeitos. É o que nos ensina, né, o livro dos Espíritos, nas questões 937 e 938. De acordo com o que nos ensina o Espírito, guia protetor, no item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade, por vezes, gente, permite que sejamos pagos com a ingratidão. Isso pode até ser um teste para aqueles que param para pensar aí, né? Um teste, né? Para experimentar nossa perseverança em fazer o bem. Por isso, é preciso ajudar quem precisa, fracos, doentes, pobres, mesmo sabendo que podem não ser agradecidos. Jesus nos ensinou que devemos convidar os pobres e estropiados. Em várias ocasiões, a pessoa, né, mais revoltada é a que nutre o sentimento de estar sendo rejeitada de alguma forma e esquecida por todos à sua volta. É importante lembrar que cada um só consegue dar o que tem dentro de si. Quem nutre raiva, ódio, inveja, tristeza, não conseguirá retribuir com nada diferente disso. São justamente esses os que não conseguem nos retribuir. Mas o item 19 ainda nos ensina que o bem praticado em favor de alguém pode até ser rejeitado e esquecido no primeiro momento. Porém, mais tarde trará bons frutos, tanto para o benfeitor quanto para o beneficiado. Esse bem é uma semente que germinará, gente, cedo ou tarde, no seu devido tempo, é claro. Esse conceito de cedo ou tarde não cabe a gente. É uma pena, né, que somos tão imediatistas. Essa ansiedade, né? Nós, infelizmente, enxergamos apenas o momento presente. Queremos tudo para ontem. Não aguentamos esperar.
O bem, então, praticado acaba por amolecer os corações mais endurecidos com o tempo, na maioria das vezes. O benefício feito pode até ser ignorado no primeiro momento aqui na Terra, na vida atual, na atual existência, né? Aqui no mundo material. Mas os bons espíritos, eles revelam, gente, olha que interessante, que se não trouxer benefício na mesma existência, naquele momento, com certeza trará. Quando aquele espírito, daquela pessoa beneficiada estiver lá na erraticidade, né, no plano espiritual, entre as existências, entre o desencarne e novo nascimento. Isso é erraticidade. Bom, se o beneficiado não conhecer o bem recebido, não reconhecer, né, a ação, ainda em vida, ele irá, se acontecer em vida, ele irá se lembrar lá no plano espiritual, com certeza. E essa lembrança de seu não reconhecimento será o seu próprio castigo. É nesse momento que o beneficiado se recordará e vai lamentar dessa sua ingratidão, gente. E olha, ele vai sentir o desejo de reparar, de pagar a dívida, possivelmente, né, numa outra existência, já que ele está desencarnado. E muitas vezes, até aceitando uma vida, né, de devoção a seu benfeitor. E é o que a gente vê na leitura, por exemplo, de vários relatos aí dos livros espíritas. Bom, portanto, o bem praticado nunca será perdido. Bom, e aí agora nós temos outra questão, né? Olha só. Quem pratica o bem em primeiro lugar beneficia a si próprio. O primeiro e maior beneficiado com o bem praticado é a própria pessoa que o pratica. Assim, gente, como o mal praticado, cedo ou tarde, ele retorna, né, pela lei de causalidade, pela lei de causa e efeito, para quem o praticou. O bem também retorna. Essa é uma das grandes leis do universo, que eu falei aqui agora, conhecida por vários nomes, né? Lei da causalidade, repetindo, lei de causa e efeito, lei do retorno, e por aí vai. Há quem também chame de lei do karma, né? Às vezes esse conceito do karma, o pessoal usa, né, no espiritismo, não é bem karma, né? É uma coisa importada e adaptada, né, para a gente entender no espiritismo. Bom, essa lei, então, explica os acontecimentos da vida atribuindo um motivo justo, né, uma finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento. Então, toda causa gera um efeito, ou toda ação gera uma reação. E isso, tá, realmente pode ser verificado tanto através de estudos científicos, né, de fenômenos naturais, ou simplesmente observando a sucessão contínua de nossas próprias experiências pessoais ou com amigos, familiares, né, pessoas queridas que nos cercam. Então, através da noção sobre a reencarnação e sobre a lei de ação e reação, é fácil explicar, até porque pessoas boas, né, até porque bebês, né, recém-nascidos, sofrem doenças e outras coisas tristes, como abandonos, como humilhações. O fato, gente, é que em curto, médio ou longo prazo, ou seja, na vida futura, viveremos as consequências, boas ou más, daquilo que praticamos ou deixamos de praticar. O espírito de Joana de Ângeles nos lembra no texto Em Vigilância, do livro Oferenda, psicografia de Edivaldo Franco, que a colheita é intransferível, ou seja, cada um segundo suas obras, né? Portanto, temos a liberdade, tá, para semear, mas vamos colher o que semeamos. Somos escravos daquilo que plantamos. Então, somos responsáveis pelos nossos próprios atos, tanto em boas ações quanto nas más ações, bons atos e atos ruins. No texto Transformação Íntima,
Lá do livro Vigilância, Joana de Ângeles nos afirma que a vida pessoal escreve nas experiências de cada ser as diretrizes, gente, para as suas conquistas futuras. Quem faz o bem contribui para o próprio adiantamento moral, trabalha por si próprio, tem o mérito de fazer o bem de forma altruísta, sem desinteresse, trabalha contra o interesse pessoal. A recompensa por fazer o bem, ela ocorre quando temos fé nas pessoas e também quando temos fé em Deus, principalmente. Né? É como aí alguns dizem, o universo conspira a nosso favor, né? É em nosso favor. Bom, agora vamos conversar um pouquinho aí dessa relação, né, com o assunto de hoje, dos laços da vida presente que nos ligam a muitas pessoas, lugares e situações. É importante, gente, conhecer o Espiritismo para compreender que há laços da vida presente que nos ligam a muitas pessoas, lugares e situações. Há uma multidão de relações que se que aproximam, né, os seres uns dos outros com o objetivo único, exclusivo do quê? De progresso. Progresso mútuo. O progresso de todos. Deus, gente, é tão bom e justo que permite a todos reviver, né, várias vidas, ter repetidas e infinitas chances de aproveitar até se tornar altruísta. Ou seja, alguém que pratica o desinteresse pessoal. Então, as vidas sucessivas são consequências umas das outras, pois recebemos os efeitos de tudo que fizemos de bom ou de mal. A lei de causalidade, falamos há pouco. Então, em tudo, inclusive nos relacionamentos humanos, somos responsáveis pelos nossos atos. Nesse sentido, é relevante, bastante relevante, a questão do esquecimento do passado, das vidas passadas, para podermos viver uma nova vida de forma melhor, né? Reparando e passando, né? E construindo a vida futura, muitas das vezes com aquele que cometeu homicídio contra nós na vida anterior. Só o esquecimento do passado, né, para poder ajudar nessa reaproximação. Então, é uma bênção que todos os encarnados, tá, sem o que progrediríamos, tá? Não evoluiríamos, permanecendo o quê? Nos sentimentos e emoções negativas, que é o que buscamos transmutar. Então, de que outra forma suportaríamos ser esposa, marido, pai, mãe, filho, vizinho, de alguém que nos matou, que cometeu contra nós traições, que foi ingrato conosco, né, em antigas existências, em antigas vidas? Da mesma forma, reencarnar com o esquecimento do passado auxilia o beneficiado a se retratar pela ingratidão, pela falta de reconhecimento praticado em outra vida. É por isso, ó, mais uma vez citando, né, ela, né, Joana de Ângeles, no texto Em Vigilância do livro Oferenda, nos lembra que as vidas sucessivas na matéria produzem incessantes oportunidades. É importante, tá, falar mais um pouco sobre reencarnação como princípio da justiça divina. A palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec, é um silogismo. A ideia não. A palavra sim, assim como a ideia é espiritismo, perispírito, né? São silogismos, palavras novas criadas por Kardec. Mas a ideia, né, da reencarnação já estava, né, até na Bíblia. Tá? Além, claro, de estar nas culturas de outros povos. Portanto, não é nenhuma novidade quando o Espiritismo traz a ideia de reencarnação como um princípio de justiça divina. A Bíblia, gente,
fala em múltiplas existências. E Orígenes de Alexandria, ou Orígenes de Cesareia, ou simplesmente Orígenes, um dos pais da igreja, diz que a doutrina do karma e do renascimento é uma doutrina cristã. Os judeus são reencarnacionistas. Reencarnação significa Gilgul Nashamot, dos hebreus, e a metempsicose, né, por assim dizer, né, dos gregos. Então, na Bíblia, começamos a ter informações desde o capítulo da criação do homem. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando Moisés fala que Deus, criando o corpo do homem, introjetou ou insuflou nele o sopro de vidas. Assim, nós fomos criados através do Nishamat, Shaim, para múltiplas vidas. O livro dos profetas também está repleto de passagens que justificam a reencarnação. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, quando ele se opõe ao fato de ser enviado por Deus para chamar a atenção do povo judeu, ele diz: eu sou uma criança. E Deus lhe disse: antes de você ser gerado do ventre materno, eu já te conhecia e já te consagrei profeta. Então, antes de sermos gerados no ventre materno, olha só, já temos uma identidade espiritual, segundo a própria Bíblia. Bom, agora, né, depois de toda essa conversa que tivemos, já vamos aí chegando à parte final, até porque o tempo já está aí no laço, né? Então vamos dizer aqui, gente, assim: seu colega de trabalho faz de tudo para te derrubar. Seu amigo te abandonou quando você mais precisava. Seu companheiro ou sua companheira, marido, esposa, noiva, namorado, amado, o trai ou te abandona quando você estava doente ou com algum outro problema de outra ordem, né? Te abandona em momentos difíceis. Então, são inúmeras as provas e testes aos quais somos submetidos ao longo da vida. Continuemos fazendo nossa parte mesmo assim. Cada um só pode dar aquilo que tem dentro de si, que possui. Uns fornecem amizade sincera, carinho, amor, atenção, fidelidade. Outros não têm isso para dar. Oferecem a face do orgulho, do egoísmo, né, da vaidade, do desprezo, da ingratidão, da traição e por aí vai. É o que eles têm para dar. Brutus foi ingrato com Júlio César, né, 2 vezes. A segunda ele matou Júlio César. Mas ele colheu na mesma vida as ingratidões que praticou e acabou cometendo suicídio. Então vamos recordar as palavras contidas na questão 938 de O Livro, 938A, de O Livro dos Espíritos. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha, né, da moeda. E Joana de Ângeles, no texto do capítulo 19, Jesus é ingratidão, do livro Jesus e Atualidade, nos diz que por imaturidade espiritual ceifam a árvore de onde retiram os frutos de hoje, acreditando com ingenuidade que não terão fome amanhã. Assim somos nós ainda, né? A grande verdade é que vivemos todos os dias os papéis de benfeitores, como falei no início, e beneficiados. Quando o benfeitor compreende, a consequência é o perdão. Cresce espiritualmente ao exercitar o entendimento. Perdoando o ingrato, atrai para si maior simpatia e amor dos espíritos de luz, e às vezes nem aqueles que são tão elevados. Quando o benfeitor se magoa e sofre, passa, nesse caso, a entrar em sintonia com as ondas de tristeza e mágoa que ampliam seu sofrimento. A consequência da ingratidão sobre o ingrato é a imaturidade espiritual. Todo ser imaturo necessita amadurecer pela experiência.
Esse amadurecimento pode ser pela reflexão ou pela dor, como é o caso da maioria de nós. O amadurecimento pela dor só se faz necessário quando o ingrato não amadurece pelo esclarecimento ou reflexão. O Espiritismo vem lançar luz sobre esse problema, ao alentar para o fato de que, ao se produzir um corpo, a alma que nele encarna, que nele vai habitar, vem do espaço para progredir. É sempre bom relembrar que para criticar existem muitos, como eu já falei aqui nessa conversa de hoje. Mas para fazer, para ajudar, existem poucos. Nós não somos imperfeitos, nós erramos, mas buscamos realizar trabalhos para, né? E vamos aprender nesse processo. Aqueles que não fazem ficam criticando, ficam falando e tudo mais. Bom, é preciso ter coragem, tá? Para fazer as coisas, para produzir, para realizar as tarefas, sobretudo bem, né? Hoje em dia. É difícil. Sejamos, então, felizes no bem que fizermos, pois o que foi esquecido hoje será lembrado amanhã. E se assim não for, mais terá o ingrato a pagar do que aquele que sofreu a ingratidão. Quem tem coragem de fazer o bem, gente, quem tem a sabedoria de suportar a ingratidão, né? Ganha muito. Há muitas pessoas ingratas que não vão dar valor às coisas boas que a vida infinita nos oferta. A reencarnação e a lei da causalidade existem para punir, não para punir, desculpa, e sim para educar e nos conduzir à perfeição. Quando conseguimos superar dificuldades, fome, doenças, problemas graves, não podemos esquecer daqueles momentos difíceis. Outros ainda vão passar ou estão vivenciando, nesse instante que estamos conversando, coisas que já aprendemos, que já superamos, que já sofremos. Bom, então agora, depois de toda essa conversa, né, que nós tivemos, vamos fechar os nossos olhos e realizar a prece, elevando o pensamento a Deus, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos aqui, né? Pedimos para sempre termos oportunidades como essa, tanto pela internet quanto ao vivo, de aprender, de nos instruir e buscarmos a compreensão através da prática. Que nossos guias e mentores possam nos auxiliar nessa árdua tarefa e que não desanimemos em fazer o bem, em trabalhar, em ajudar, mesmo que sejamos criticados, ofendidos, né, traídos, que busquem nos diminuir. Não desanimemos, buscamos sempre fazer o bem, mesmo quando encontrarmos aqueles que estão buscando gozar, né, das próprias visões, né, não se preocupando tanto com a coletividade, ou só com aquele grupo, ou com as vontades dele, ignorando as vontades alheias. Vamos elevar o pensamento por essas pessoas, tá? E não criticarmos. São posturas difíceis, mas que a espiritualidade amiga nos ajude. E assim sendo, Pai querido, no teu amparo maior, no abraço de Mestre Jesus, encerramos nesse momento a conversa, tá? Da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, agradecido aqui pela oportunidade, agradecido pela atenção de vocês. Eu me despeço nesse momento, tá? Até a próxima conversa, até o próximo estudo. Não esqueçam de compartilhar, de indicar os vídeos aqui do canal do 28. Não esqueçam de curtir também, tá? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da atenção de todos que estão assistindo agora ao vivo e também aqueles, né, que só poderão, né, assistir depois, quando puder. Tchau, gente. Fiquem com Deus.